uma força que ela desconhece. O que uma mulher precisa ter para ser uma mulher que muda o mundo? Coragem. Eu acabei mudando a odontologia no Brasil. Que é a primeira vez que eu entro num consultório odontológico que eu não quero ir embora rápido. Atire o primeiro dislike à empreendedora que nunca tomou um não na cara, que nunca ouviu que era maluca. Eu sou Natália Arcuri, uma maluca por vocação. Fundadora da Me Poupe, a maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo. E durante toda a minha trajetória até hoje, eu escuto que sou maluca e que aquilo que eu tenho na minha cabeça nunca vai acontecer. Mas eu sei que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar adiante. Eu preciso de inspiração. E por isso eu vou rodar o Brasil inteiro em busca de mulheres que também foram chamadas de malucas. E hoje empregam milhares de pessoas, faturam milhões de reais e, de quebra, mudam o mundo. Hoje eu vou conhecer a história da Carla Sarni, mulher super inspiradora que provou para o Brasil e para o mundo inteiro que é possível oferecer tratamento dentário de qualidade sem que a pessoa precise vender um dente para pagar o tratamento. Ô doida, tô chegando aí. Doutora Carla! Seja bem-vinda aqui em casa. Casa maravilhosa, que lugar lindo. Olha essa vista. A doutora Carla Sarni pagou a faculdade de odontologia vendendo roupa. Ela era sacoleira e hoje é fundadora da Sorridentes, rede de clínicas odontológicas que já tratou mais de 3,5 milhões de sorrisos e está transformando a saúde bucal brasileira. Eu tô falando de uma mulher simplesmente inconformada e que, por isso, chegou onde chegou. Minha família é uma família simples do interior de São Paulo, Natália. Então nós não somos da turma que quer e pode. E a gente sabe que essa turma é a turma da minoria. E quando eu mudei aqui para São Paulo, eu aluguei um apartamento no final da Zona Leste de São Paulo, um apartamento bem simples, tinham 3 andares, não tinha elevador, que não tinha nem azulejo no banheiro. Caramba. Era cimentão puro mesmo. É aquele negócio, você está aquela situação, você não é aquela situação. Você pensar pequenininho ou pensar grande vai dar o mesmo trabalho. Concordo. E outra coisa, eu tô com vontade de tomar um café. Vamos afogada. tomar. Paramos aqui, ó. Você falou que a casa era minha e agora eu quero tomar um café e conhecer. Vamos lá na cozinha. Eu já gostei da cozinha. Ai, que lindo, obrigada. Bora lá, vamos pegar um cafezinho aqui pra dar uma esquentadinha. Ai, que delícia. Vamos sentar aqui na sala que eu vou te contar tudo. Tá bom, licença. Carla, então, me conta o que uma mulher precisa ter para ser uma mulher que muda o mundo, nem que seja o próprio mundo. Coragem. Eu brinco e falo que tem águia que acha que é galinha. Passa a vida inteira ciscando para não levantar voo. E o voo só depende da gente. Nós podemos ir muito longe, muito. Só que nós temos que querer. Quando eu me formei, Natália, em 1995, o que existia no Brasil era dentista para pobre e dentista para rico. Os ricos tratavam em clínicas lindas, com materiais de primeiríssima linha, e as pessoas simples tratavam em sobrelojas, muitas vezes contraindo hepatite, e aquilo me incomodava de uma tal forma que eu dizia, eu vou fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Quando eu via, por exemplo, Natália, uma criança que não podia pôr um aparelho nos dentes, porque naquela época custava R$2.000 um aparelho, só que pra gente dentista custava R$23, aquilo me consumia. Até que um dia eu disse, isso tá errado. Por quê? Porque se uma criança chega com todos os dentes dela na boca, a vida adulta, ela pode sorrir mais, arrumar um emprego melhor. E eu acabei mudando a odontologia no Brasil. Eu digo que
Se eu não nasci para mudar o mundo, eu trabalho para mudar o mundo. Presta atenção na dica rica da Nath. Tem uma coisa que a sua empresa precisa para prosperar, é da trinca da riqueza. Missão, visão e valores. Missão é por que o seu negócio existe. E tudo bem você falar, Nath, meu negócio existe para me deixar rica. Nenhum problema, mas saiba que você vai ter apenas uma cliente, você mesmo. Já a visão que tem que ser sempre além do alcance, nada de ficar pensando dentro da caixa. Onde você quer chegar, quantas lojas você pretende ter, quanto você vai faturar, tudo isso faz parte da visão de uma empreendedora. Valores é só um jeito bonito de dizer como é que você realiza a sua missão e chega na sua visão. Na minha empresa, por exemplo, a transparência está acima de tudo. É por isso que todo mundo na Me Poupe sabe o salário de todo mundo. Mas, Nath, como é que eu faço a minha missão, a minha visão? Você nem sei o que é isso. Calma, criatura. Respira fundo e coloca tudo no papel. É assim que a gente começa qualquer planejamento. Rascunha, escreve. E na hora que você sentir que está no caminho certo, o exercício acabou. Já começou? Pode ir. Foi aqui que eu comecei a minha história. Ó, já dá pra ver ali, ó. Exatamente lá. E tá alugando. Tá alugando. Atenção, dentistas de São Paulo. O consultório onde era a primeira salinha da doutora Carla está disponível. Quem sabe já não pega uma energia da riqueza. Foi aqui, em uma salinha que tudo começou e você nem alugava. Você foi contratada para trabalhar no consultório. Aí eu comprei. E aí, depois que eu comprei, eu comecei a reformar, alugar mais salas. Então, eu fui alugando cada sala dessa. Formei um baita de um time. Nós tínhamos paciente das 8 da manhã às 11 da noite. Né? Quantas vezes eu peguei aí a lotação e o metrô, o último do dia. Essa foi a primeira unidade própria construída na Vila Cisper, na zona leste de São Paulo. Tem uma cadeira preparada aí pra mim já? Bora lá! Mas eu quero sem broca, tá? Por favor. Tá Vamos lá, quero conhecer tudo. Vamos lá! Olá, doutor. Olá. Deixa a gente dar uma entradinha aqui. Com licença, Tudo bem? Eu não fiz outra coisa na minha vida, Natália, a não ser tirar os nãos e transformar em sim. Quando eu fui prestar o vestibular, ninguém acreditava. Quando saiu a lista de aprovados, eu fui a aluna mais nova registrada na história da faculdade. Com quantos anos você entrou? 16. Eu cheguei pra minha mãe toda animada, minha mãe disse, minha filha, cai na real. Onde é que nós vamos arrumar dinheiro pra te manter lá? Nós não temos. E minha mãe tinha comprado uma lojinha de roupa. E aí eu fiz uma proposta pra ela, mãe, se você me der as roupas, eu te prometo pagar o custo dela. E com lucro, eu me mantenho lá. E aí eu virei a camelô da faculdade. Tiravam sarro de você? Ah, olha, Natália, tinha gente que tinha preconceito, né? Eu nunca me importei com o que as pessoas acham ao meu respeito. Os meus valores são maiores do que isso. A minha vontade de vencer, eu queria o meu tão sonhado canudo preto. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Você quer ser a amiga que compra as brusinhas ou que vende as brusinhas? Tudo que eu ganhei nos meus primeiros anos de formada, eu coloquei no meu negócio. Ao invés de eu comprar um apartamento, mais raio-x, mais ultrassom, eu ia alugando mais salas e aumentando o time. Só que chegou uma hora que eu não tinha mais pra onde crescer, não tinha sala. E aí o que aconteceu? Montamos 23 unidades próprias. Em 2007 nós viramos franquia, saímos de 23 unidades para mais de 400 que nós temos hoje. Posso te contar uma coisa? Eu acho que é a primeira vez que eu entro num consultório odontológico que eu não quero ir embora rápido. Eu sou a doutora Flávia Reis, sou franqueada da Sorridentes e já tô aqui na rede há 20 anos. A Carla é inspiradora, né? A maneira como ela sempre atendeu os pacientes com muito carinho, com muito amor à profissão. Então, essa maneira que ela sempre teve preocupação com a comunidade, de levar informação para as crianças carentes, para as pessoas que não tinham acesso à higiene bucal. Então, tudo isso, desde lá de trás, sempre me cativou. Quero ter um consultório assim.
Hoje eu tenho 4 unidades. Eu pretendo montar mais 2 agora, nos próximos meses. Uau! Olha aqui. Isso tudo? Isso tudo. E tá seu? pequeno. Mulher! É meu. Nesse prédio é só o administrativo. Aqui trabalham 100 e poucas pessoas e nós temos aí mais de 12 mil pessoas trabalham no grupo. Qual foi o papel dos seus colaboradores nessa expansão? Nós temos muitos colaboradores que saíram daqui hoje são franqueados. Você pode ter o melhor produto, a melhor empresa, mas se você não tiver as pessoas certas ao seu lado, as pessoas que estão comprometidas, né, com o seu sonho, com o seu negócio, é isso que faz a grande diferença. O mercado de franquias no Brasil não tem visto muito tempo ruim. De acordo com os dados da ABF, Associação Brasileira de Franchising, o setor faturou um total de 163 bilhões em 2017. Passou para 174 bi em 2018 e fechou 2019 com 185 bilhões em faturamento. Se por acaso deu um clique aí na sua cabeça e você pensou, será que meu negócio é franqueável? Será que eu consigo ter uma rede gigantesca? Calma e presta atenção. Para franquear o seu negócio, você primeiro precisa de ajuda técnica. Qualquer rede de franquias começou com uma única loja, mas essa única loja tinha um modelo de negócio franqueável. Como é que você faz isso? Dá para descobrir através de um teste de franqueabilidade. Isso mesmo, para saber se o seu negócio é possível de passar para outras pessoas que vão entregar o produto ou serviço com a mesma excelência que você entrega. Para isso, você precisa de um especialista. E não sou eu. Se você tiver dinheiro, você até conquista o seu bairro, mas com autoconfiança, minha filha, você domina o mundo! E para provar isso, eu vim até o Jardim La Pena, na zona leste de São Paulo, onde mora a Carol, que pediu minha ajuda para fazer o negócio dela, que hoje é pequenininho, se transformar em um império. Carol, espera aí que eu tô chegando para te ajudar. Até aqui, você pediu minha ajuda. Sim. E eu tenho uma pergunta. Passa. Galinha ou águia? Águia. Agora eu vou ter que ficar, né? O que você quer, Carol? Sou toda sua. Por que você precisa de ajuda? Pro meu crescimento. E eu não tenho uma base pra isso. Cresça até onde? Quanto? Quero crescer ao ponto de virar uma atacadista. A menina já pensa grande. Isso é importante. Isso é importante. Hoje eu vendo mop balde e aí eu peguei outros produtos para poder atender os mesmos clientes, basicamente. Então Muito é só bom. para que eles continuem comprando de mim. Excelente. Primeira coisa que eu preciso saber para poder te ajudar é se o produto funciona. Primeiro eu aperto aqui. Isso. A força da mulher brasileira, Brasil! Isso aqui, ó, pronto. Olha, né que funciona. Quantos desse você vende? Aproximadamente 100 por mês. Quanto que custa cada um? 30. Você vende a 50. Quanto que custa o preço final de cada produto pra você? Não, mesmo assim, aproximadamente R$18 ainda tenho de lucro, porque como eu entrego nas estações de trem e metrô, R$4,40 de passagem, eu vou fazer aí 4, 5 entregas, às vezes mais. Então a gente tá falando de R$1.800 por mês que sobram líquidos na sua mão. Então como é que a gente vai fazer para sair de um lucro de R$1.800 por mês para um lucro de R$1.800.000 por mês? Eu acredito que a ideia do consignado seja muito interessante, porque eu tô fazendo já um teste em uma loja de produto de limpeza, porque ela já tem vendido mais ou menos R$800 no mês. A sua ideia de consignação é super interessante, porém precisamos avaliar riscos e oportunidades dessa decisão. Por exemplo, um dos riscos que eu vejo é dessa loja se for e se estiver aqui no mesmo bairro. Então aí vocês vão acabar competindo entre si. Então a consignação ela vai funcionar melhor se você encontrar revendedoras em áreas afastadas. E sempre, sempre, Carol, sempre faça um contrato.
Você vende em dinheiro ou também vende em cartão? Também por cartão. Quanto você paga de taxa? R$2,99. Isso você não me passou no custo. Não. É o fim da picada, sabe? Não pode esquecer disso, porque é aí que a sua margem vai indo embora. Então, Carol, lição de casa que eu vou deixar pra você e vai ser super simples. Meta de consignação. Quantas lojas em consignação você vai ter daqui a 3 meses? 10. Carol, então, ó, só pra gente poder fazer nosso contrato também, então são 10 clientes, 10 mil de faturamento, mantendo aquele percentual de lucro. E, por último, fazer um contrato padrão. E deixar muito claro o que acontece caso eles não te deem o dinheiro quando você for receber. Vou fazer minha assinatura, pode fazer a sua. Agora sim temos um acordo. Muito obrigada, Carol. Foi ótimo fazer negócios com você. Muito obrigada. Mulheres decididas e águia fazem assim. Aprenda com quem sabe. E antes que você venha falar, mas Nath, a doutora Carla teve sorte. Eu já vou precisar te interromper e já dar logo uma verdade dolorida. Não é sorte, é competência. E ó, vou te dar uma dica que vai mudar a sua vida. Metas. Saiba o que você quer para sua empresa para daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Coloca no papel e vai executar. Foi a tarefa que eu deixei para Carol. E tô deixando para você também. Pode começar. Qual foi a primeira vez que você foi ao dentista? Olha, eu acredito que a primeira vez que eu fui ao dentista, eu devia ter uns 13 anos e eu fui com muita dor de dente. A minha mãe não tinha dinheiro pra gente fazer prevenção, né? E foi quando eu também coloquei aparelho, mas eu fiz o meu tratamento completíssimo na faculdade com um colega. Entendi. E eu confiava nele, então na faculdade eu fiz um check-up aí na minha boca. E qual foi a realidade que você viu quando você foi atuar, né, em comunidades muito mais carentes, ali perto de Alfenas? O que você viu que mais te chocou? Olha, o que mais me chocou, aquilo ali me levou a um pensamento que foi o seguinte: uma criança não pede para nascer e nem escolhe filho de quem vai ser. E o que as pessoas precisam na vida é de oportunidades. E aí o que aconteceu? Eu comecei um estágio, que era da faculdade, que duravam 3 meses, e nos sítios atender as pessoas carentes. Não era só o tratamento, era você explicar a importância da saúde. Eu faço isso até hoje. E tem uma favela na Zona Leste e eu ia lá aos domingos dar palestra para as famílias, palestra para as crianças, ensinar a escovar os dentes. E junto com alguns colegas, nós começamos a ir lá fazer atendimentos gratuitos. Poxa, Nath, ninguém me contrata, faço post na rede social, ninguém não tá nem aí. Para de chorar, engole esse choro. Mulher empreendedora não faz assim, não. Quando a doutora Carla começou o negócio dela lá atrás, nem redes sociais existiam e ela já construía a autoridade dela dando palestra de graça em escola pública. E você tá transferindo autoridade, tá usando as redes sociais para ensinar as pessoas, para passar valor adiante? Pode começar hoje mesmo. Onde? Aqui, no YouTube. É só começar. Carla, tem momentos que são extremamente desafiadores na história de qualquer mulher que muda o mundo. Qual foi o momento mais desafiador de toda a sua trajetória até aqui? Foi eu conseguir sair do buraco do qual eu mesma me coloquei. Em 2009, eu quis crescer, né? E não tem nenhum mal em querer crescer, mas eu não me planejei para isso, Natália. Eu construí 40 clínicas próprias. Depois que as clínicas estavam prontas, eu fui buscar o dinheiro no banco. Como assim? Como diz lá no interior, né? Gastei sem ter. E aí, tinha uma linha do governo na época, que era uma linha que é o seguinte: você não precisava ter nem carros, nem motos, nem casa, nada disso para dar como garantia. Essa é uma linha no mercado, uma linha chamada Proger, e fui caminhando. As clínicas ficaram prontas, os fornecedores que construíam cadeira, raio-x, motor de dentista, eles confiavam tanto em mim que eles disseram a seguinte coisa: doutora, nós vamos entregar os equipamentos para a senhora inaugurar as clínicas e assim que o banco liberar o dinheiro, a senhora nos paga. Tá. Dia 27 de novembro,
esse dinheiro saiu do mercado. Como assim? Simplesmente o governo redirecionou ele, desapareceu. O banco me ligou. Infelizmente, essa linha de crédito que a senhora está buscando... Minha nossa. Eu não tenho mais para te entregar. Eu disse, como é que é? E o que eu vou fazer para pagar as pessoas? Ele disse, olha, a senhora vai ter que buscar outro tipo de empréstimo. Esse não tem como. E eu comecei a tomar nãos. O que aconteceu? Eu estava em dezembro e eu recebi uma placa de prata me convidando para ir concorrer a um prêmio no Palácio dos Bandeirantes. Cheguei no Palácio, tinham mais de 1.100 candidatos concorrendo e eu ganhei o prêmio de Jovem Liderança. Uau! Só que o maior prêmio que eu ganhei foi quando eu desci do palco e a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, saiu de trás da mesa de jurados, se dirigiu até a mim. Ela falou, olha, amei o seu negócio e eu queria te fazer um convite. Eu gostaria de te convidar para ir almoçar comigo no Magazine Luiza. E neste almoço eu contei para a Luísa que eu estava vendendo a empresa. E ela disse para mim, eu vou te ajudar. Ela pegou o telefone e ligou para um presidente de um banco. E o banco me emprestou 23 milhões de reais para pagar em 5 anos. E eu paguei cada centavo. Como é que você aplica aquele aprendizado que foi super difícil a ponto de te colocar numa encruzilhada? Como que aquele erro te ajudou? Um grande aprendizado para mim foi que eu não preciso ser a maior, mas eu preciso ser a melhor. A gente não pode deixar de fazer as coisas por medo de errar. Errar faz parte do nosso aprendizado. Caiu, levanta. Presta atenção, você que tá assistindo. Desculpa, Carla. Adorei. É pra pessoa acordar, porque isso aqui é Isso mesmo. É importante. Não seria incrível se o Brasil fosse uma potência gigantesca do empreendedorismo feminino? Isso já é real. O nosso país já é o 7º em número de empreendedoras em fase inicial dos negócios do mundo. E segundo esse mesmo estudo, as mulheres empreendedoras do Brasil têm um grau de escolaridade maior do que o dos homens empreendedores. E sabe o que as mulheres também têm de diferença em relação aos homens? Trabalho, porque quando ela sai da empresa, ainda tem mais um monte de louça para lavar, filho para cuidar e marido para aguentar. E como é que a gente faz para dar conta dessa jornada dupla, tripla, carpada? Foi o que eu perguntei para Carla. Por diversas vezes me perguntaram como é que eu consegui administrar a minha vida pessoal da minha vida profissional. Se eu estou na empresa, eu estou na empresa de verdade. Terminei minha jornada de trabalho. É hora dos meus filhos? É hora dos meus filhos de verdade. Existem hoje milhares de mães que ficam o dia todo com seus filhos, mas não estão com seus filhos de verdade. Às vezes ela está na televisão, às vezes ela está fazendo as suas próprias coisas, mesmo o filho estando por perto. Se você trabalhar isso em você, você vai estar em cada momento da sua vida e curtindo, dando o seu melhor e sem sentimento de culpa. Tira o chicote da tua mão, você não merece isso. A mulher, ela tem uma força interna que ela desconhece. Durante a infância, muitas mulheres levaram muitos nãos e foram trabalhadas para não ter uma autoestima elevada. Se você tem uma autoestima abalada, porque alguém algum dia disse para você que não seria possível, que você não é capaz, deleta isso. E uma das coisas que eu acredito muito é você começar a olhar para pessoas que chegaram lá e você começar a se inspirar em outras pessoas. De onde vem essa autoestima? Não vou nem perguntar se você tem, se você acha que tem, porque eu já sei que você tem. Isso transparece, até pega, uma coisa impressionante. Você tá aqui perto, ó, você chega meio caidinha assim, você fala, nossa, eu sou uma puta mulherona. Pica das galáxias. Pica não, é a teta das galáxias, porque a pica é de outro lugar. Aqui eu brinco e eu falo, não vou botar o pau na mesa, vou botar a teta na mesa.
Posso ir embora? Tá bom, vai. Vou fazer um resumão só pra garantir que você entendeu. Lição número 1. Sentimento de culpa não combina com sucesso. É assim, mostre pra sua família e pras pessoas que você mais ama o que todo mundo perde se você abrir mão do seu sonho. Lição número 2. Muitas vezes na sua carreira de empreendedora você vai pegar dinheiro emprestado, desde que seja com planejamento. Resumindo, não conte com o ovo no fiofó da galinha e não gaste um dinheiro que você ainda nem tem. Lição número 3. Não é chatice, é inconformismo, é desejo de fazer cada dia melhor. Se falarem pra você que você tá muito exigente, tá muito chata, é sinal de que você está no caminho certo. Lição número 4, presta atenção. Teoria é importante, mas é a prática, a ética e o seu propósito que vão fazer de você uma profissional diferenciada. E lição número 5, aprenda que, acima de tudo, o seu maior produto é você mesma e você precisa aprender a se vender. Se aquilo que você faz muda a vida de alguém, conta isso pro mundo sem vergonha de ser feliz. E aí, tá preparada para ser chamada de louca? Mais uma pro clube. E no próximo episódio, vamos seguir os passos de Mariana Vasconcelos, uma jovem empreendedora que está revolucionando o agronegócio com as suas ideias inovadoras, ou alguns diriam malucas.